Conseguem me ouvir? Conseguem, ótimo, obrigada. Então, para quem não me conhece, voltando, eu sou a Andressa, eu sou arquiteta, eu sou formada há 10 anos na arquitetura. Hoje eu também sou professora e coordenadora do curso de arquitetura na Unicelv em Timbó. E faz uns 4 anos que eu entrei nesse mundo da energia das casas, na verdade, né? Venho me trabalhando e tô nesse mundo energético e holístico há bastante tempo, mas aprofundando nessa área da minha profissão faz uns 4 anos que eu fiz curso de Feng Shui, trabalhei com a minha mestra também durante um ano e me aprofundei, né? E vou fazendo cursos para me aprimorar ainda mais. E no ano passado, então, eu abri o meu escritório, Arquitetura Ti, para trabalhar principalmente com essa questão energética, então, dos ambientes, né? Que a gente trabalha corpo, a gente trabalha mente, espírito, e a nossa casa também precisa ser trabalhada para que ela possa nos sustentar também de alguma forma e a gente possa estar trocando energias, né? Nos reenergizando com ela. E hoje eu vou falar aqui para vocês sobre as cores e o Feng Shui, né? Tem muita gente que acha, inclusive, que o Feng Shui é só isso, né? Que são as cores. Mas não são só as cores, são também as cores, né? Elas nos trazem vários tipos de sentimento e com isso, então, a gente consegue estar trabalhando elas dentro da nossa casa para deixar o ambiente mais interessante para nós mesmos, né? Eu trabalho com a escola do chapéu negro, a escola do budismo tântrico dentro do Feng Shui. Existem outras linhas e essa é com que eu trabalho. E essa linha de harmonização de ambientes, então, a partir dessa escola, ela trabalha com a harmonização a partir dos elementos da natureza. Que o que acontece? Esses elementos da natureza, a ideia é trazer eles para dentro da nossa casa e para que a gente tenha essa energia, mas que ela possa ser representada de algumas maneiras e não somente com a energia do próprio elemento, ter o fogo propriamente dito, ter a madeira ou a água, o metal, né? E a terra. A gente pode trabalhar com eles a partir das cores. E com essas cores, a gente tem como que eu vou dizer? A energização e a ativação de alguns setores da nossa vida, né? Nós, por exemplo, localizando esses setores, nós temos o setor de prosperidade. Nesse setor é representado pelo elemento madeira. E se a gente não consegue de alguma forma colocar a madeira naquele espaço, a gente pode estar trabalhando com a cor verde, por exemplo, né? A cor púrpura. O sucesso, a gente que é o do elemento fogo, a gente trabalha com a cor vermelha ou com a cor dourada, que tem relação com o reconhecimento de fato, né? Então, quando as pessoas ganham um prêmio, ganham um troféu, ganham uma medalha de ouro, então essa ideia do dourado também ali no setor de fogo, no setor do sucesso. O setor de relacionamentos, que então representado pela cor rosa. O setor de conhecimento e espiritualidade, que pode ser representado por algumas cores, como o amarelo, como o azul e o lilás. O setor do trabalho, representado pelo elemento água. Nós temos as cores azuis azuis marinhos, na verdade, e o preto. Quando a gente fala em água, né, as pessoas ficam surpresas com o preto, com o azul marinho, né?
Porque a gente relaciona logo a água com o azul de piscina, né? Que pelo menos antigamente, né, era normal a gente ter um azul clarinho nas piscinas, né? Mas quando a gente se refere à água, a gente está se referindo ao fundo do oceano. Então, e lá não chega a luz, por isso a questão das cores escuras, no sentido do azul marinho e o preto. E setor de filhos e criatividade, nós temos a cor branca como cor principal, porque é do elemento metal. E a cor de amigos e viagens, que é o cinza, também representado pelo metal. E daí, pra gente, então, colocar as cores nos ambientes, a gente faz essa análise mais profunda para localizar os setores da vida dentro de um ambiente, seja uma casa, um escritório, né? E então, localizando as áreas, localizamos esses elementos e essas cores. Mas se a gente não consegue fazer por algum motivo, né, essa análise mais profunda, que inclusive vai avaliar a energia da pessoa também, ver de qual elemento ela por qual elemento ela é regida, né? Então a gente tem algumas coisas mais gerais, digamos assim, né? As pessoas perguntam, né? Que cor que eu uso no meu quarto, que cor que é bom para cozinha. Então a gente tem algumas dicas gerais, digamos assim, para as pessoas estarem utilizando sem fazer essa análise, ou pelo menos fazer num primeiro momento, para depois fazer uma análise mais aprofundada, né? E claro, as cores, elas têm a sua influência pela sua vibração, né? Tem influência pela compatibilidade com as pessoas, mas também elas têm influências culturais, né? Por exemplo, aqui as pessoas principalmente casam de branco, certo? Na China, eles utilizam principalmente o vermelho para casar, porque eles consideram o vermelho uma cor super auspiciosa, né? Da mesma forma que nos velórios, aqui a gente costuma ir de preto, né? Mas tem muita... lá na China, eles vão de branco, né? Então, assim, existem essas diferenças culturais e que elas também podem ser consideradas, né? Quando a gente fala das cores, dos ambientes e tudo mais. Mas então, para a gente começar a falar das cores propriamente ditas, e claro, se vocês forem tendo alguma pergunta, vocês podem ir escrevendo ali, que assim que possível eu dou uma olhadinha e vou respondendo, tá? Por exemplo, um hall de entrada, né? O hall de entrada, ele é o ambiente, digamos assim, de transição da nossa casa. A gente vai entrar por ali e para se conectar com a nossa casa e, digamos, fazer um filtro ali do que a gente está levando para dentro de casa e de como a gente vai estar atuando ali dentro da casa. Então, esse ambiente, ele deveria ser claro, bem iluminado, para fazer essa transição. Não é interessante a gente ter, então, um hall de entrada escuro, né? Que digamos, vá trazer até uma certa opressão quando a gente estiver entrando dentro de casa, que não é essa a ideia, né? A gente vai entrar na nossa casa para ser acolhido, para descansar, para se reenergizar. Por isso o hall, a ideia é que ele tenha cores claras. Pode ser um azul clarinho, um verdinho clarinho, um rosa clarinho, mas tudo em tons claros, tá? Os chineses, eles não gostam de utilizar a cor branca para as portas. Eles nas bibliografias, pelo menos, dizem, né,
que o branco, no caso, a porta branca é a porta de entrada para tristeza. Então eles consideram que as cores para portas que são interessantes é o preto, o vermelho e o verde, né? São cores interessantes para estar fazendo essa transição de fora para dentro de casa. E como eu estava falando antes das cores clarinhas, cores claras também são indicadas para os quartos. Então, quando as pessoas sempre me perguntam, que cor que eu pinto o meu quarto? Pois é, né? É difícil dizer qual a cor especificamente para um quarto de uma pessoa, mas de uma maneira geral, de novo, cores claras, né? Porque o quarto de dormir, principalmente, ele vai ser o local que a gente vai passar ali 6, 7, 8, 9 horas. Então a gente vai dormir, vai descansar, pelo menos esse é o intuito, né? Então ele precisa ter cores que relaxem, né? Então se a gente tiver uma cor vibrante ali, não vai estar proporcionando esse descanso, né? Se eu tiver uma cor escura, ele vai estar trazendo uma opressão, que também vai fazer com que a pessoa não descanse, né? E essas cores, então, podem ser variadas, né? Dependendo, às vezes, do gosto, então, da pessoa, com que ela sente uma afinidade. Eu não indico para quarto de casal a cor lilás, o roxo, porque essas cores, elas têm a ver com a espiritualidade, com a questão de meditação. E se a gente tem um quarto de casal, a gente também tem a questão da sexualidade, da libido, que o roxo, o lilás, eles podem obstruindo esse lado de certa forma, né? Então eu não indico essa cor para o quarto de casal. Tem um cantinho da casa que é para meditação ou um outro lugar, beleza, né? Não tem problema ter essas cores. Mas para o quarto de casal eu não indico. Como também a cor salmão, a cor pêssego, né? Eu digo, para quartos de solteiros é interessante a gente ter, porque ele vai ter essa cor vai ter a função de ter uma energia para atrair novas pessoas, para conhecer outras pessoas, trazer uma sociabilidade. Agora, para um quarto de casal, né, até o que fala nas bibliografias é que pode atrair outras pessoas, né, para, digamos, atrapalhar esse relacionamento. Então, a cor salmão, a cor pêssego, ela deve ser usada com muito cuidado, não usada em quarto de casal. Quem é solteiro, sim, que vai estimular essa área dos relacionamentos, mas do casal, não. E, como eu falei, das cores claras, o que eu ia falar, gente? Me perdi agora. Das roupas de camas. Das roupas de camas, exato, porque a gente fala nas cores do quarto, mas é importante que a gente também tenha cores claras na roupa de cama e na cor do pijama também, né? Esses tecidos, eles vão estar em contato direto com a nossa pele, né? Absorvendo essa cor, de novo, por 6, 7, 8 horas direto. No momento que é pra gente estar descansando, relaxando. Então, cores claras, né? Cor preta, cor azul marinho, para os tecidos, né? Que a gente tá ali encostado o tempo todo, não são os mais indicados. Até teve uma situação interessante uma vez com uma cliente, eu passando as indicações, as instruções para casa, e falei da questão da roupa de cama. Ela falou, nossa, Andressa, pior que eu tô usando uma roupa de cama preta agora, eu troquei esses dias, comprei nova, o tecido dela é bem gostoso, mas eu falei mesmo pro meu marido esses dias, que parece que eu tô deitada num buraco negro com esse lençol preto, né? Então,
ele não é uma cor bacana de a gente ter pra gente relaxar e trazer boas energias para essa hora do nosso descanso, tá? Claro, não é que precisa ser todo branco, todo bege ou coisa assim, não, ele pode ter alguma estampa e tudo mais com outras cores, mas que principalmente ele seja em tons claros, tá? Alguém perguntou ali, tem que aplicar o baguá para relacionar os elementos? O ideal sim, né? Para que a gente localize todas essas áreas do baguá dentro de um ambiente, né? Que a gente coloca o baguá dentro de uma casa, a gente coloca dentro do terreno, a gente coloca dentro de um quarto. E ali a gente consegue então estimular as áreas da vida, né? Por exemplo, a área de prosperidade, para ativar a prosperidade, é legal a gente saber onde é essa área para trazer o elemento certo para dentro dessa área, né? Para que nos relacionamentos, quem quer ativar essa área da casa. Então também que a gente coloque as cores certas no elemento, no local correto, né? Claro, se então a gente ainda não consegue colocar o baguá, é legal que a gente tenha todos os 5 elementos dentro de um ambiente, porque ele vai, de certa forma, tá com os 5 elementos ali dentro, né? Aí é interessante saber qual é o elemento da pessoa para saber para ver que talvez a gente tenha um pouco mais daquele elemento, porque a pessoa vai se sentir mais confortável, né? Então a gente tem algumas análises, mas de maneira geral, você ter num ambiente os 5 elementos vai trazer um aconchego melhor para ele, se não podes aplicar já o baguá, tá certo? Vamos ver o que mais. Cores para ambientes de estar. Então, aí sim ter cores mais alegres, ter alguma coisa de cor vibrante. Por quê? Porque a gente quer trazer uma convivência para esse espaço, comunicação mais dinâmica, né? Então a gente tendo mais pontos de atração em casa, nesse espaço, na verdade, nessa área de estar, vai trazer toda essa energia maior de movimento, né? Que é diferente, por exemplo, da área de relaxamento de um quarto, né? A cozinha, ela é interessante que seja branca, por exemplo, para que se realce as cores dos alimentos, né? Que a gente trabalha não, né? Cozinha ali utilizando frutas, verduras que tenham cores vibrantes, né? E aí a gente utiliza um pouco das outras cores. Não é interessante, por exemplo, ter uma cozinha toda preta. Porque o preto, como eu já comentei antes, representa o elemento água. E na cozinha, a gente tem o que a gente diz que é a caixa forte da casa, que é o fogão. E o fogão, para ter essa energia de caixa forte, ele tem que estar funcionando, com a questão do fogo funcionando. E se a gente traz muita água para esse ambiente, a gente vai estar apagando esse fogo. E não é isso que a gente quer, né? Então, assim, um pouco de preto pode, mas não é ideal que ela seja toda preta. Não é ideal que elas tenham muito vermelho também, porque então já é um espaço que a gente tem essa energia do fogo, e se a gente traz mais vermelho para ela, a gente vai ter um excesso, quem sabe, dessa energia do fogo. E aí pode trazer nervosismo, irritação para a pessoa que vai estar cozinhando. E né, a pessoa que está cozinhando, ela coloca a energia dela na comida também. E né, as outras pessoas que vão comer dessa comida vão estar absorvendo o que aquela pessoa estava sentindo naquele momento. Então, o ideal é não deixar a pessoa que está cozinhando irritada, né? Que mais?
Né, como talvez vocês já ouviram falar, a cor laranja, ela estimula o apetite, né? Então, se tem alguém que precisa se alimentar melhor, que quase não come, o laranja é uma cor legal. Agora, se alguém está querendo emagrecer, comer menos, a cor azul é interessante. Então, às vezes, ter a louça azul, ter um jogo americano azul, um suplá azul, enfim, ter na cozinha um pouco da cor azul vai ajudar a inibir o apetite e pode ser interessante para muitas pessoas, né? Vamos ver que ambiente mais a gente poderia falar. Dos quartos de criança, né? Né, teve essa polêmica toda dessa questão das cores, de azul de menino, de rosa de menina. Na verdade, o que acontece, né? Isso não é uma imposição, claro, cada um usa a cor que quiser e da maneira que achar melhor, mas porque a gente tem tradicionalmente, né, o azul para menino, rosa para as meninas. Porque o azul, ele é uma cor tranquilizante, né? E o rosa, ao contrário, ele é uma cor estimulante, né? Ele é uma mistura do vermelho com o branco. E normalmente, pelo menos antigamente, o que se tinha é que os meninos eram mais agitados e as meninas precisavam de um pouco mais de entusiasmo, digamos, eram mais quietinhas. Então, o rosa para as meninas traz essa energia, né, mais de impulsividade, de dinâmica, que se acreditava ou se tinha como uma falta nas meninas, e nos meninos o contrário, né? Os meninos tendo a fama de serem mais serelepes, então o azul traria mais calma para eles. Então, né, a gente tem até uma explicação, digamos, para isso. De novo, não que tenha que ser assim, né? Mas com esse intuito que tem essa divisão das cores, porque cada cor traz então a sua energia, né? O vermelho, como eu falei, traz a questão do entusiasmo, traz calor, traz alegria. O laranjado, como é uma mistura ali do amarelo com o vermelho, né, traz também toda essa alegria de viver. Comentou ali na cozinha o amarelo. O amarelo, de certa forma, ele também traz essa questão do apetite, né? Então, um pouco, ok, a gente pode usar, mas também não em excesso, né? E agora, falando do amarelo, eu até lembrei que nos ambientes de trabalho é interessante que a gente tenha um pouco de amarelo, porque o amarelo, ele traz concentração quando usado com cuidado, né, com cautela em alguns elementos. Porque se a gente tiver um excesso do amarelo, ele vai fazer o contrário, ele vai trazer dispersão, vai fazer com que as pessoas conversem demais, vai, quem sabe, gerar até fofocas, né? Então o amarelo também é uma cor pra gente usar com cuidado, mas é interessante que a gente tenha um pouco sim, porque o amarelo ele estimula também a criatividade, né? As cores primárias de uma maneira geral, né? Que é o vermelho, o amarelo e o azul. São cores indicadas para criatividade, para ambientes de criação, né? Aí nós temos a cor cinza também, que eu não falei, porque de algumas cores a gente foi falando, né, dentro dos ambientes, espaços, o que elas trazem. O cinza, né? Tem muita gente que gosta do cinza, só que a gente tem que cuidar também com o excesso, claro. Na verdade, todas as cores a gente tem que cuidar com o excesso, tudo na vida, né? Aqui no equilíbrio sempre. E porque o cinza, ele traz uma frieza,
né? Ele deixa as pessoas desconfortáveis. Então a gente usa ele com cautela, que ele vai trazer a energia do elemento metal, mas de novo, com cuidado. Assim como o preto, né? O preto, ele é uma cor que traz sofisticação, que traz elegância, mas se a gente usar ele em demasia, ele vai trazer angústia, ele vai ser relacionado com a depressão, né? Tanto que pessoas, quando estão mais para baixo, estão mais depressivas, tendem a usar preto, tendem a usar cinza, tentam usar marrom, cores mais escuras, né? Que aí a gente tem que fazer um esforço, digamos, nesses dias, de fato, para usar outras cores mais alegres, né? Para que auxilie a gente nessa mudança desse padrão da vibração que a gente está sentindo, para que, né, auxilie essa mudança e faça com que a gente se sinta melhor, né? O marrom, então, dentro disso tudo também, né? O marrom, ele tá ligado mais à estabilidade, né? Ligado ao elemento terra. A gente diz que as pessoas de mais idade gostam do marrom, porque também tá ligado a essa passagem dos anos, né? Então é uma cor interessante, mas de novo, o marrom escuro a gente não pode ter em excesso para não trazer essa energia pesada para os ambientes e para a nossa vida por consequência, né? Eu falei do preto, da questão de se vestir e, né, não de estar ligado à nossa vibração, mas tem algumas situações que é interessante a gente usar o preto, né? Se a gente sabe que a gente vai ter um encontro, uma reunião com uma pessoa que tu sabes que suga a tua energia, ou que vai ser complicada a relação, ou até quando vai ter contato com muitas pessoas, que daí a gente tem uma troca muito grande de energia, é interessante que a gente use o preto, porque o preto, ele vai criar uma barreira, digamos assim, para que a gente não troque tanta energia com essas pessoas ou nessas situações. Então, ele vai formar quase que um escudo pra gente. Então, não que tu precise sair todo de preto, mas principalmente a gente fala, né, a questão do plexo solar, do umbigo. Então, que é uma blusa embaixo do que tu estejas usando em cima seja preto. Então, que vai trazer essa proteção para essas situações. Pode ser interessante, né? Já quando você for visitar alguém que tá doente ou sabe que tá triste, né? A cor verde é legal porque o verde, ele tá relacionado à cura, né? Tá relacionado a crescimento, à expansão. Então ele vai levar uma energia diferente para essa pessoa triste ou doente. E da mesma forma a cor rosa, né, que traz um pouco do vermelho, desse entusiasmo e alegria que essa outra pessoa pode estar precisando. Então o verde e o rosa são cores legais para estar vestindo nesse tipo de situação. O amarelo pode ser usado quando a gente precisa de confiança para algum tipo de situação, né? Até quando ir falar em público, né? Ou vai ter uma reunião e precisa se colocar, o vermelho traz essa confiança. O legal também de quando for falar em público, enfim, quando quer atrair a atenção das pessoas, é legal ter algo na cor vermelha ou em alguma cor como o laranja e o rosa,
mais forte, né? O rosa pink, porque isso de certa forma atrai a visão das pessoas que vão estar ali. E não precisa ser uma roupa toda vermelha, né? Às vezes um lenço, alguma coisa, um detalhe na roupa, ou que tenha um detalhe nessa cor que vai ajudar a ter essa fixação, digamos assim, dos ouvintes, né? Que a gente quer que a pessoa esteja prestando atenção na gente. Vamos ver o que mais. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de comentar mais alguma coisa? E essas cores também, elas têm muita relação com os nossos sentimentos e o que a gente está sentindo. Então, a gente pode usar elas também como mediadores dentro do que a gente entende como os nossos sentimentos. Por exemplo, se a gente percebe que está precisando de paciência, né? Então a gente pode utilizar mais o azul claro, o castanho e o marrom, que são cores que vão trazer essa energia pra gente. Se a gente precisa ser mais flexível, né? Quando a gente tá com uma visão fixa e não consegue mudar de opinião, sabe que às vezes é interessante ter essa flexibilidade, mas por algum motivo não consegue, né? Então a gente pode usar o preto, o verde claro, né? O preto, ele tá relacionado à água. Então, a água tem a ver com as nossas emoções, a questão do fluxo. Então, é interessante para ajudar nesse processo de soltar, né? Alguém colocou ali, também podem ser utilizadas como ferramentas em cada chakra. Com certeza, né? Nos nossos chakras, cada um tem uma cor específica, né? Que pode ser utilizada e certamente também dentro da necessidade usar outras cores para estar auxiliando, né? Porque as cores, na verdade, elas estão ao redor da gente de todas as formas, né? Então, em terapias específicas podem ser usadas as cores, na nossa vestimenta elas vão ter significados dentro da nossa casa. Na verdade, até o nosso nome, né, as letras do nosso nome têm influência nessa questão das cores, que dependendo de letras que faltem no nome, a gente precisa de mais cores. Por exemplo, eu, Andressa Kessler, eu preciso utilizar mais rosa para trazer mais amorosidade e usar mais lilás para estimular mais a questão da espiritualidade. Então, existe essa listinha, né, com as letras e que fazem bastante sentido dentro da necessidade de cada pessoa, né? Falando ainda então dessa questão de como a gente se sente, cores que a gente pode estar utilizando, se a gente quer diminuir o nervosismo, a gente pode usar o verde também. Se a gente quer diminuir a raiva, a gente pode usar o preto e o verde, né? Porque essa questão da raiva, né? É muita energia de fogo, a energia da cor vermelha, digamos assim. E o preto tem a ver com a água, né? Que, digamos, apaga esse fogo. As pessoas que são muito teimosas também, que daí tem relação com aquela questão da flexibilidade, de estar usando mais o preto, né? Então a gente tem toda ali a gama de cores com os seus significados e com os seus elementos também para auxiliar a gente no processo das emoções. Então, eu convido vocês, né, a entrarem no meu Instagram, lá na Arquitetura Ti, que lá eu tenho no feed vários materiais que falam principalmente dos elementos, né? Falam das cores que cada elemento representa e quais as emoções também são trabalhadas ali, tá?
E se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, quiserem saber mais, quiserem saber onde colocar as cores certas nos locais certos, me mandem uma mensagem lá que, enfim, a gente vai vendo como é possível organizar tudo isso dentro da casa e estimular de fato as áreas da vida que vocês querem trabalhar.